As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observadores. Portugal venceu os Estados Unidos por 2-0. A equipa das esquinas marcou em ambas as partes do jogo, que decorreu esta madrugada. Na primeira metade, gol de Francisco Trincão aos 37 minutos e já na segunda metade marcou João Félix aos 59 minutos. No final da partida, o selecionador nacional, Roberto Martínez, fala num tempo de preparação bem sucedido e com grande evolução face ao jogo frente ao México. Hoje criamos 7 cantos, melhoramos aquilo em geral o que fizemos contra o México, mas continuamos com tudo aquilo que trabalhamos. Os conceitos são muito bons. Os Estados Unidos é uma equipa muito com capacidade física, muita bola parada, muita verticalidade. A relva ajuda o seu jogo, então fico muito satisfeito porque o jogo hoje não é um adversário europeu, era um adversário muito diferente e isso ajuda muito a nossa preparação. Cristiano Ronaldo foi figura ausente deste jogo, está lesionado, mas ainda assim Roberto Martínez rejeita que o Mundial esteja em perigo e garante que o Ronaldo vai compensar a ausência ao marcar presença na competição. Cristiano está a recuperar bem, acho que estamos a falar de dias para poder voltar com a sua equipa e poder treinar. Não é um problema para ficar em dúvida o Mundial, mas como todos os jogadores, agora temos 60 dias, quase 60 dias para acompanhar todos os jogadores e sem dúvida a lesão do Cristiano não é uma lesão para perigar o Mundial. Declarações de Roberto Martínez no final do jogo no estádio Mercedes-Benz em Atlanta, no estado da Geórgia, em registros captados pela RTP. Portugal 2, Estados Unidos 0. Foi este o resultado do último jogo de preparação antes do Mundial, que arranca já no mês de junho. A seleção já tem jogo de estreia marcado para o dia 17, frente à República Democrática do Congo. E passamos agora à atualidade nacional. Foram ultrapassados os limites. A expressão é do presidente do INEM, que critica o que diz ser uma falha deontológica grave dos técnicos de emergência durante a greve de 2024. Luís Cabral defende que as profissões na área da saúde sabem que, independentemente da justiça, das reivindicações, há limites que não devem ser ultrapassados sob pena de prejudicar quem deles precisa e que não tem alternativa. Revelando ter acompanhado com profunda tristeza os dias de greve e também os dias seguintes, Luís Cabral realçou que o INEM falhou não por ser capaz de atender as chamadas e ativar meios, mas principalmente na componente do atendimento. Estas foram declarações durante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Ora, o presidente do INEM admitiu ainda que discorda da posição do sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que iniciaram esta terça-feira uma greve. Explica que, apesar da opinião do sindicato, era necessário colocar mais profissionais nos centros de orientação de doentes urgentes para diminuir os tempos de espera de atendimento às chamadas, fruto da falta de recursos. A região de Lisboa tem cerca de 14 ambulâncias, deveria ter 14 ambulâncias da AM a funcionar. Mas metade delas não tinha ninguém a distrito, ou seja, não tinham TEPs a distritos. Ou seja, nós não só tínhamos, normalmente, em funcionamento, 7 ambulâncias. Eu não vou ficar à espera de mais um concurso de TEP, eu não vou ficar à espera de um dia bonito de verão ter um número de pessoas suficientes para garantir que aquelas ambulâncias funcionem. Eu tenho que garantir a resposta aos portugueses. Luís Cabral, presidente do Conselho Diretivo do INEM, que garante que volta atrás com esta medida assim que o INEM tiver mais recursos humanos. Falamos agora do Ministro das Finanças, que afasta qualquer compromisso quanto à atribuição de um novo bónus aos pensionistas ainda este ano. Miranda Sarmento manifesta dúvidas aos deputados na Assembleia da República. Foi um bónus de 200, 150 e 100 euros. O que é que cada pensionista fez com esse dinheiro, não sei. Alguns consumiram, outros pouparam, outros consumiram e pouparam. É este ano que está a perguntar se vamos atribuir o bónus. Não sei, Sr. Deputado. Joaquim Miranda Sarmento a referir acontecimentos como as tempestades ou um novo conflito no Médio Oriente que acabam por adiar a discussão sobre outros temas como os bónus para os pensionistas. E a Ministra da Justiça afirma que o número de violações registadas em Portugal aumentou.
porque também são mais as queixas das vítimas junto das autoridades. Segundo os dados divulgados esta terça-feira no relatório anual de segurança interna, o crime de violação cresceu 6% no ano passado. Em 2025 é o valor mais alto da última década. Rita Alarcão Júdice lamenta, mas considera que haver mais participações deste crime é um sinal positivo. Acreditamos que, ou acredito pelo menos que possamos agora assistir ao aumento de alguns números por pessoas poderem também, ou para o crime ser público, ou porque de facto há maior facilidade social de falar sobre o tema e julgo que as mulheres, agora falando das mulheres que são essencialmente as mulheres que foram vítimas, sentem cada vez menos que a culpa é delas e, portanto, têm mais coragem de poder denunciar. Rita Alarcão Júdice garantiu ainda que o Governo está empenhado em combater o discurso extremado e populista que leva ao aumento dos crimes de ódio que cresceram 6% no ano passado. O relatório de segurança interna demonstra também que aumentaram os crimes relacionados com a imigração ilegal, assim como os casos de violência doméstica. O jornalista Martim Madeira detalha os principais dados do documento que foi apresentado esta terça-feira. Começamos por analisar um dos casos que teve maior aumento neste relatório, os crimes em relação à imigração ilegal. Houve um acréscimo de 251%, ou seja, um aumento de 862 ocorrências face ao RASI de 2024. Inseridos nesta categoria estão, como por exemplo, os crimes de auxílio à imigração ilegal ou mesmo a angariação de mão de obra ilegal. O relatório assinala ainda que apenas no ano 2025 o Observatório do Tráfico de Seres Humanos sinalizou 205 vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. Olhamos agora para a criminalidade violenta e grave. Este tipo de criminalidade teve mais de 14 mil participações e teve uma diminuição de 1,6%. Os 3 destaques desta categoria são os crimes de extorsão sexual, violação e homicídio voluntário. Foram também os que mais subiram. O homicídio voluntário teve 98 casos, um aumento de 10% face ao RASI de 2024. Já a extorsão sexual foram registados 1.067 casos, o que equivale a um aumento de 6,8%. A violação alcançou valores recorde, foi o valor mais alto da última década, 578 casos, o que representa um aumento de 6,4%. No que diz respeito a um dos crimes que mais prevalece em Portugal, a violência doméstica, houve uma diminuição de cerca de 2% e houve, em termos de denúncias totais, quase 30 mil. Já violência doméstica contra o parceiro continua a ser um dos casos mais reportados, com mais de 25.300 denúncias em 2025. Registou-se ainda um aumento de 8,6% nos casos de violência doméstica contra menores. O jornalista Martim Madeira com os principais dados do RASI. Há tempo ainda para a atualidade internacional. 2 a 3 semanas é o prazo dado por Donald Trump para acabar com a guerra no Irão. Diz que não precisa de haver acordo para acabar o conflito. No entanto, acredita que isso vai acontecer ainda antes do novo prazo agora estabelecido. O presidente norte-americano falou na Sala Oval, na Casa Branca. Além deste novo prazo, diz que os Estados Unidos também não têm nada a ver com o futuro do Estreito de Hormuz. Nós vamos sair brevemente e se a França ou outro país quiser petróleo ou combustível, eles vão subir pelo Estreito, o Estreito de Hormuz, eles vão até lá e podem defender-se por si mesmos. Eu acho que vai ser muito seguro, na verdade, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com o que vai acontecer com o Estreito, porque estes países como a China vai lá e vai abastecer os seus bonitos navios e vão sair e vão cuidar de si mesmos. Donald Trump a falar sobre o futuro do Estreito de Hormuz, numa altura em que afirma que a guerra vai terminar nas próximas semanas, mas ainda assim os Estados Unidos estão a reforçar a presença militar no Médio Oriente. Apesar de Donald Trump ter garantido à NBC News que a guerra está a chegar ao fim, que os Estados Unidos estão a ganhar, está também a caminho do Médio Oriente o terceiro porta-aviões norte-americano. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, agradeceu a Portugal a estreita cooperação económica e defensiva. Marco Rubio falou esta terça-feira com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O secretário de Estado destaca a força da continuidade dos laços entre Estados Unidos e Portugal e, de acordo com o comunicado do Departamento de Estado, os dois líderes expressaram o compromisso com a segurança transatlântica. Falamos também de um novo ataque de Israel no sul do Líbano. No total, há a registrar 7 mortes
mortos, é o que anuncia o Ministério da Saúde do Líbano através de um comunicado. 5 mortos e 25 feridos no primeiro ataque a uma zona no sul de Beirute, a capital do Líbano. Outro ataque que atingiu um veículo em Caldé, também a sul da capital, matou 2 pessoas e acabou por provocar também 3 feridos. Este é o primeiro balanço do governo libanês, depois de mais um ataque israelita. E a fechar, um avião militar russo despenhou-se na Crimeia. Morreram todos aqueles que iam a bordo do avião. Falamos de 23 passageiros e 6 membros da tripulação no âmbito de uma operação de resgate levada a cabo pelo Ministério da Defesa da Rússia. É disso mesmo que dá conta a agência estatal russa TASS. O avião militar tinha desaparecido esta tarde dos radares numa zona perto da Crimeia. A aeronave acabou depois por ser encontrada, mas sem danos que pudessem ter causado a queda. As causas para o acidente ainda não foram totalmente apuradas. Para já é apontada uma falha técnica. É o ponto final neste noticiário, edição das 3 da manhã. A informação fica por aqui. Está de regresso daqui a pouco às 3h30 com a síntese de notícias.